Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez nessa casa. Saudamos também os nossos amigos espirituais que estão aqui também, como nós, para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos também. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864 por Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos superiores, tem o objetivo de não modificar, alterar, acrescentar o Evangelho de Jesus, mas sim explicar aqueles pontos que não ficaram muito claros ou foram esquecidos. Então esse é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sem mistérios, explicar da maneira mais simples possível para que todos possamos entender as mensagens dadas por Jesus. E hoje, amar o próximo como a si mesmo é o item que vamos refletir, que é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que diz? Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César, instruções dos Espíritos, a lei de amor e o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, deve-se expor a própria vida por um malfeitor. Então são todos esses os itens que tem nessa lição de hoje. É evidente que não dá para fazer um aprofundamento tão grande, mas seria importante que cada um pudesse ter na sua casa o Evangelho segundo o Espiritismo, para poder analisar com mais profundidade o tema. E começa assim, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então é de São Mateus. Esse item, realmente, fazer para os outros o que quereríamos que os outros nos fizessem para nós, é a mais completa expressão da caridade. Porque resume todos os deveres que nós temos para com o próximo. Não se pode ter um guia mais seguro desses ensinamentos de Jesus, não é? A esse respeito, que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si. Nós gostamos de ser bem atendidos, gostamos de ser respeitados, gostamos que as pessoas nos orientem quando estamos com dificuldades. Da mesma maneira, temos que fazer aos outros. Esse que é o recado dado por Jesus. E continua, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Estamos nesse momento com guerras, infelizmente. Temos 2 guerras praticamente aí, não é? Fico pensando quantas famílias, quantas mães, quantos filhos separados, quanta dificuldade, quanta miséria. Isso ainda denota a nossa qualidade ainda de espírito, nosso nível de espírito ainda, né? Muito longe do que Jesus quer de nós. E somos espíritos na caminhada evolutiva. Somos hoje melhores do que fomos ontem, né? Já adquirimos muitas experiências nas diversas encarnações que já tivemos, contudo, ainda temos maus hábitos que precisamos nos livrar deles, não é? Esses maus hábitos dificultam a nossa evolução. E segundo Kardec, ele diz, o egoísmo é a chaga da humanidade. É a chaga da humanidade. Se tomarmos consciência dos erros, que os erros e as atitudes equivocadas
que nossos irmãos cometem em suas ações, provavelmente já cometemos também, e às vezes piores até que eles. Então temos que ter um entendimento das falhas humanas, que já passamos por isso, ou ainda vamos passar, não é? Quando houver uma compreensão que todos precisamos melhorar no aspecto moral e espiritual, haverá mais compreensão, tolerância, solidariedade, fraternidade, e todos nós seremos beneficiados. Mas ainda temos coisas a resolver. Não só a questão das guerras que nós temos aqui, mas muitas vezes as guerras pessoais nossas no dia a dia, na família, no ambiente de trabalho, os conflitos que geramos, tudo isso atrasa a nossa condição espiritual, não é? Então, nós gostamos de ter as nossas necessidades atendidas, não é? Gostamos sim que as pessoas observem que temos falhas, mas entendam as nossas falhas. Isso acontece também no ambiente familiar, no trabalho, quando lidamos com os nossos semelhantes. Por que não ser tolerante, paciente e compreensivo com as atitudes equivocadas dos nossos irmãos, das pessoas em geral? Todos nós somos navegantes nessa escola bendita, planeta Terra. É uma escola e precisamos passar de ano, como se diz, não é? Na escola também nós vemos, os alunos passam de série, alguns chumbam, não é? Chumbam e ficam, atrasam e voltam. Então vamos pensar, cada encarnação que nós não resolvemos, nós chumbamos aqui, né? Temos que voltar novamente, percorrer de novo o caminho, com muitas dificuldades, mas sempre há esperança de melhora. Nosso Pai Criador sempre vai dar oportunidade para que a gente possa recomeçar aquilo que não foi conseguido, não é? E nós temos um guia para isso, que é o nosso Mestre Jesus. Temos que seguir os seus ensinamentos. E aí, essa outra passagem, dai a César o que é de César. Mesma coisa, os fariseus novamente tentando colocar em Jesus, sempre tentando Jesus, querendo colocá-lo numa armadilha, mas ele, além de ser um espírito superior, sabia dessas artimanhas e tinha sempre uma resposta muito bem colocada naquele momento. E perguntaram a ele, dizei-me, pois, vosso conselho sobre isto, é-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Porque nós sabemos que essa região ali toda estava no domínio romano. E os romanos cobravam impostos dessas pessoas. Então, esses fariseus colocaram Jesus. E aí? Nós devemos pagar ou não? Quer dizer, deixou, que resposta que ele daria? E Jesus, conhecendo a sua malícia, diz, hipócritas, por que me tentais? Quer dizer, ele percebeu que estavam querendo colocá-lo, né, em situação difícil. Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E aí trouxeram para ele uma moeda, e Jesus perguntou, né, de quem é essa imagem que está na moeda? Essa imagem é de César. E aí Jesus respondeu, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso aí foi colocado, agora como que será conhecer um pouquinho mais essa mensagem de Jesus? O que ele quis dizer exatamente com isso, né? Então aqui eu fiz um esqueminha, mundo espiritual, mundo material. Com dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estabeleceu importante questão que nós somos seres que habitamos dois mundos. Ora estamos aqui, encarnados, e ora estamos no plano espiritual. Aqui nós estamos ligados à matéria. Nós temos as necessidades físicas. Precisamos de alimento, de agasalho, de uma casa para morar. Precisamos de tudo isso, a nossa condição material. Estamos sujeitos às leis daqui, às leis civis. Tudo isso faz parte do nosso mundo material. Mas nós temos o outro lado. Esse mundo material, ele é temporário. Mas as leis que são passadas, as leis divinas, elas são para sempre. As leis que Jesus ensinou são para sempre, né? Então, a nossa evolução vai se evoluindo, vai se processando nesses dois planos. Ora no mundo material, ora no mundo
espiritual. Os dois são importantes, mas nós não podemos dar prioridade ao mundo material. Não podemos viver a nossa vida em função de querer juntar coisas, ter mais do que é necessário, não ficar, atrás de correndo atrás de quimeras, coisas que não vai alimentar, não vai ajudar a gente espiritualmente. Então, ter o necessário material, mas sim buscar, através do nosso convívio, não só na nossa família, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, essas nossas relações, melhorar as nossas relações. Aí sim nós vamos melhorar espiritualmente. É isso que é mais importante do que ficar juntando coisas no mundo material. Aliás, podemos perceber que o apego demais às coisas materiais dificulta o nosso desprendimento na hora da nossa desencarnação, na hora de sair do corpo físico. Isso, a literatura espírita está cheia desses exemplos. Tem espíritos que ele desencarna e ele sai tranquilo, já vai para o outro lado. E tem aqueles que ficam preocupados com o que deixou. Quem vai ficar com a minha propriedade? Como é que vai ser dividido os meus bens? Isso aí faz com que a pessoa fique aqui e dificulta o seu desprendimento, porque ficou apegado. Temos que dar valor à matéria, seu valor correto, natural. É só isso, nada além disso. Não fazer o mundo material como um fim, e sim um meio, apenas um meio para a nossa sobrevivência, que o nosso corpo físico precisa disso, não é? Instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Ele foi um exemplo claro, vívido do amor, Porque é o sentimento por excelência. E nós, na nossa evolução, nós começamos, ainda como assim, na infância da nossa espiritualidade, a gente tinha mais, pensa lá, a gente vivendo lá na época das cavernas, é isso? Ali não tinha leis, era o mais forte, era a busca de alimento, sempre ligado o quê? Aos instintos de conservação, de correr de uma fera. Esse que era o homem. Até hoje nós temos esses instintos. A preservação da vida que nós temos é um instinto que é muito importante. Mas naquela época nós não tínhamos sentimentos praticamente. Era só a procriação, a alimentação, e isso. Muitas vezes à custa de muito sacrifício, de sacrificar outra tribo para poder conseguir as coisas desse jeito. Mas com o passar que nós estamos evoluindo, com o tempo, nós estamos evoluindo, muitos milhares de anos, a gente vai conseguindo o quê? Além das sensações, começar a ter sentimentos. Aí sim, ter o sentimento de família, ter o afeto para aquelas pessoas que a gente está junto, mas ainda não está desenvolvido totalmente o amor, que realmente é a essência do nosso sentimento. Então, o homem mais instruído, mais purificado que ele vai conseguindo, ele vai tendo os sentimentos mais refinados, e o sentimento por excelência é o amor. Mas não esse amor no sentido vulgar do termo, que muitas vezes foi utilizado o termo amor muito popularmente, sem aquele valor que deve ter. Mas, como diz o Evangelho, o amor que é esse sol interior que substitui o próprio interesse pela humanidade, que aniquila as misérias sociais, é tirar totalmente, extirpar do nosso coração o egoísmo, enxergar os outros como irmãos nossos, independente da condição, da raça, de nada. São nossos irmãos, na mesma caminhada evolutiva. E se a gente conseguir se juntar, a evolução fica mais fácil, juntos, um ajudando o outro, do que procurando sempre enxergar o outro como adversário. Não é? É o que nos ensina o Evangelho. No entanto, alguns espíritos ficam muito tempo ainda são muito ligados a esses instintos, lá do nosso antigo, e não sai disso. Para evoluir, vai precisar vencer esses instintos, não é? Procurando os sentimentos. Mas nem todos conseguem fazer isso, tá certo? E, infelizmente, com o tempo, esses nossos irmãos que estão arraigados ainda ao mal, vão ser, depois de sua desencarnação, vão ser direcionados a outro planeta,
outro planeta, assim como aconteceu dos exilados de Capela, que vieram para o planeta Terra. É isso? Para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da doutrina de Jesus. Não é? É o que deverá um dia, sim, extirpar do planeta o egoísmo, como diz Kardec, a grande chaga da humanidade. Porque, além do egoísmo pessoal, nós também temos ainda o egoísmo de família. Tem o egoísmo de casta. Tem países que é casta. Então, junta aquele grupo social que não se mistura com outro grupo porque é de outra casta. Não é? Nós temos ainda o egoísmo de nacionalidade. Né? Porque o meu país é o melhor e olha o outro não com aquele carinho, né? Porque é um estrangeiro. E nós temos que nos mirar em Jesus. Como é que era Jesus? Como é que ele atendia as pessoas? Ele não discriminava. Ele andava com pobres, com ricos, com prostitutas, mulheres adúlteras, tudo. Homens, criminosos. Ele atendia a todos, indistintamente. É esse que é o exemplo de Jesus. É muito difícil. Nós temos dificuldades de conviver com a nossa família. Nós temos atritos com os filhos, com o pai, com a esposa, com o marido. Agora você imagina estender isso às pessoas fora da nossa casa. É mais difícil ainda. Mas é o que o Evangelho traz. Se nós queremos crescer realmente, temos que começar na nossa casa. Eliminando esses conflitos, porque é a nossa convivência familiar. Nós vivemos com essa família porque é necessário. Ali estão realmente os nossos equívocos, os nossos débitos, estão no meio familiar, geralmente. E precisamos estender isso, né, além do nosso lar. Né? Então, não ter essas... Né, Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Qual o limite do próximo? A família? A seita? Não tem. A nação? Não, é a humanidade toda. Enxergar toda a humanidade. A Inietê, que está aqui, né, que é minha esposa, ela comenta. Quando eu vejo uma criança, eu vejo o meu filho, eu vejo o meu neto. É isso que a gente tem que ser. É difícil, mas é assim. Os jovens, quando vê uma pessoa idosa, pensa ali que dali é meu avô. Então, você vai dar uma informação para ele, atenda com carinho, como se fosse o seu avô que você está atendendo, o seu pai idoso, não é? Porque normalmente nós temos carinho, né, com esses familiares. Com os outros a gente às vezes não tem. Então tem que estender sim, olhar as pessoas que vêm, é meu irmão, é minha irmã, é meu avô, é meu pai, é minha mãe. Enxergar assim, para poder se acostumar e tornar um hábito, né, de procurar ter essa empatia, principalmente com o sofrimento dos outros. O egoísmo. Está aí uma imagenzinha, né, que mostra bem, tá certo? Quantos guarda-chuva e um ali precisando de um, né? É isso exatamente. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. E é isso mesmo. É difícil vencer as nossas dificuldades. Nós temos a dificuldade em amar e viver em harmonia é devido a esse egoísmo nosso. Temos a facilidade de enxergar, perceber as atitudes egoístas dos outros. Contudo, nós não temos essa facilidade de enxergar quando nós somos egoístas. Então, as atitudes egoístas, nós não enxergamos. Nós somos complacentes com os nossos maus hábitos. Não é isso? Temos que olhar no espelho e perceber. Principalmente quando as pessoas falam, fulano, você está sendo egoísta. Fulano, você está sendo arrogante. Fulano, você está sendo vaidoso demais. Será que realmente as pessoas não estão apontando coisas que nós precisamos observar?
Qual que é a primeira reação nossa? Não, nada disso. Eu não sou isso. Não é? Não sou isso. E as pessoas que não temos amizades que apontam a gente. E muitas vezes é ali que está realmente a verdade. Porque às vezes uma pessoa que nos quer bem não fala isso. Né? Não aponta. Releva o nosso mau hábito. Mas temos que analisar sim. Todos nós temos maus hábitos. Procuramos sempre achar uma desculpa para nossas atitudes. Então, comentar que o outro é egoísta é muito fácil. Reconhecer e eliminar nossos hábitos egoístas, isso que é bastante difícil. Como está ali escrito, né? Vencer a si mesmo é mais difícil do que vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Seria mais fácil, né? Tomemos como exemplo Jesus. Sempre nós vamos cair em Jesus. Seu amor incondicional. Assim como a luz do sol é para todos, a árvore que dá fruta é para todos, Jesus distribuía e distribui ainda suas bênçãos a todos. E ele disse, não vai ficar nenhuma ovelha desgarrada do meu rebanho. Ninguém vai ser deixado para trás. Todos têm que evoluir. Esse que é o caminho. E muitas vezes isso é feito com seus benfeitores espirituais, com as pessoas do dia a dia. Nós somos ajudados por anjos da guarda encarnado. Quantas vezes já não fomos ajudados por pessoas que veio nos auxiliar? Não veio um anjo do céu fazer isso. Não, ele foi utilizado para nos auxiliar. É isso? Que a gente possa perceber também. O que a gente pode fazer pelo irmão que vem nos pedir algum auxílio? Como é que nós agimos? Será que nós não podemos ser um instrumento importante de Deus nesse momento, de Jesus, auxiliando de acordo com a nossa possibilidade? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficar bem compenetrados disso. Realmente. E o Espírito Pascal no Evangelho diz, começai a dar o exemplo vós mesmos, sede caridoso para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não mais notar aqueles que vos olham com desdém. E deixar a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Então se a gente percebe alguém, tem pessoas que falam assim, meu pai foi muito ruim para mim. Meu pai foi muito ruim para mim. Não cabe a gente querer julgá-lo. Então vai ser a consciência dele. Nós não podemos tomar uma atitude de vingança com ninguém. Porque o próprio Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Não é isso? Se eu plantei carinho, eu vou receber carinho. Tá certo? Então é isso, é sempre nessa medida. Então, como diz aqui, deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. Não vamos nós a querer fazer a justiça por causa dos outros. A fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. A caridade austera, que se pratica pela abnegação, pelo sacrifício constante, né, de todo o interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem a perseverança à cruz, né, e perseverança à cruz dessa vida. Esse amai-vos uns aos outros que Jesus nos ensinou é a medida correta, não é? Praticando a caridade, voltaremos, sim, à medida que nós vamos melhorando essa condição nossa, nós vamos voltar ao plano espiritual em melhores condições que aqui chegamos. Esse que é o interessante, né? Procurar agir para melhorar nossa condição, para quando voltarmos estamos melhor. Né? E mesmo aqui, nesse nosso planeta, nós podemos ter uma felicidade relativa. A felicidade plena é só dos espíritos puros. Mas nós podemos ter felicidades relativas, certo? E temos sim, pautar a nossa vida, como já foi comentado hoje, né? Não nos bens materiais, e sim nas nossas conquistas espirituais.
Caridade para com os criminosos. É muito difícil isso. É muito difícil. Principalmente se alguém teve um ente querido, não é, sacrificado por uma pessoa que tomou uma atitude dessa. Porque na teoria é fácil. Ah, sim, devemos perdoar os inimigos, caridade com eles, mas quando chega na nossa família, né, uma mãe perdoar um filho, né, perdeu a vida de um filho por causa de uma pessoa, como é que é essa mãe? Como é que vai ser esse coração de mãe perdoar? Mas nós temos exemplos disso na nossa vida. Já apareceu em reportagens, mãe encontrar, não é, a pessoa que cometeu o crime e perdoá-lo. É muito difícil, mas é o que ensina, não é? Jesus. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Repare então, sempre haverá uma condição de reparo. As pessoas que cometem crimes hediondos, chega um dia que ele vai começar a pensar e vai ter um remorso, vai ter uma culpa, e aquilo vai ficar corroendo. Vai ficar corroendo. Só que não adianta ficar vivendo na culpa. O que tem que se fazer? Como que eu posso reparar isso? É possível reparar isso? É possível reparar? Então, se é possível, vamos atrás. Se eu ofendi alguém, muito seriamente, eu tenho que ir procurar essa pessoa e pedir desculpas sinceras. Isso tem que ser feito, porque senão fica difícil. E Jesus também disse, reconciliai-vos com seus adversários enquanto estão a caminho com ele. Não é isso? Porque depois que a gente desencarna, fica difícil às vezes se encontrar aquela pessoa que você tem que acertar com ele. Tá? Então, o melhor que é? Não fazer inimigos, fazer o possível para não arrumar animosidades, conflitos. Isso. Não que a gente vai ser subserviente, aceitar tudo, não é isso. É procurar analisar com frieza, com calma, quando alguém nos agride, quando alguém é grosseiro com a gente. Primeiro pensar, essa pessoa não deve estar bem. Ninguém é agressivo assim espontaneamente. Tem alguma coisa. Às vezes o problema está lá na casa, ele chega no serviço, agride as pessoas, ele está com um problema no lar. A gente tem que ter essa compreensão, relevar isso, né? E, se possível, auxiliar. Então, o Evangelho diz, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. Outra coisa, a pessoa que não conhece o Evangelho, a pessoa que não tem nenhuma crença, não tem religiosidade, muitas vezes toma atitudes que não são cristãs. Mas aquele que conhece Jesus, aquele que conhece os seus ensinamentos, tem que pensar muito bem, porque ele está sabendo como é que é. Foi orientado. Porque tem pessoas que não acreditam em nada, são, né, como diz, não acreditam em Deus, não acreditam em uma vida espiritual, não acreditam em nada. Então ele vai levando a vida, né, de repente ele toma alguma atitude equivocada, ele deve ser compreendido muito mais do que aquele que conhece o Evangelho e a si mesmo pratica. Esse é mais complicado. Né? Estamos sabendo o que estamos fazendo. Tá? Mas tudo sim é possível depois reparar. Não nessa vida, numa próxima. Verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre, em todas as coisas, ao vosso próximo. Então é muito mais profundo do que simplesmente dar uma esmola. Tá bem? Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Olha aí, está escrito.
os espíritos renitentes, que não conseguem mais, né, não conseguem mais conviver com as pessoas dentro das leis civis aqui, não consegue. Então tem que ser isolado primeiro na penitenciária, mas mesmo assim não consegue. Então, com o tempo, como já foi comentado, serão levados para mundos mais difíceis, não é? A espiritualidade superior, meus irmãos, trabalha incessantemente para organizar essas encarnações. Quem lê as obras espíritas vê isso aí. Aconteceu um crime, depois aquilo volta na próxima encarnação, aquele vem como filho, aquele vem como pai, aquele vem como irmão. Então a espiritualidade vai organizando para que as pessoas possam reparar esses seus erros antigos de encarnações passadas, né? Então são dadas oportunidades para que evoluam, para todos. Contudo, mesmo assim, tem pessoas que não conseguem. Então tem que ser tomadas atitudes mais drásticas, como a lição nos diz hoje. Tá bem? Um irmão nosso que por ignorância não conhece Jesus é uma ovelha desgarrada e que o pastor vai atrás para reuni-la com as outras que estão juntas. Deus não abandona jamais os seus filhos. Sempre haverá oportunidade para voltar ao caminho certo, que são as leis divinas. E essas leis divinas estão intimamente no nosso coração. Cada um sabe, sente lá no íntimo que não está fazendo a coisa certa, que precisa melhorar. A gente sente isso aí. Então está dentro de nós, cada um de nós, as leis divinas. Jesus é esse nosso pastor. O seu evangelho praticado é a receita para estarmos no caminho certo. Não adianta sabermos de cor os ensinamentos de Jesus, o evangelho, a Bíblia. Só isso não adianta. Nós temos que compreender e vivenciar no dia a dia os ensinamentos de Jesus. É isso que vai valer, simples. E tem pessoas que fazem isso sem ter nenhuma religião. Tem pessoas que são boas e não acreditam em Deus. Nós conhecemos pessoas assim. Repare, ele é bom. Ele não está preocupado se vai ter uma recompensa, nada disso. Ele é bom. Então, isso que é importante. São as nossas atitudes para com os nossos semelhantes. Certo? Então é isso. Só um exemplo que eu dou aqui no finalzinho, um exemplo claro que eu deixei. Os bombeiros e os paramédicos. Eu acho um exemplo fantástico, mesmo os médicos, quando chega alguém no pronto-socorro para ser atendido, como é que eles agem? Eles não vão olhar que raça que é, se é pobre, se é rico, não é? Esse pessoal de saúde não vai olhar isso aí, vai olhar que é um necessitado de atendimento. É isso que tem que ser feito. Então, um exemplo muito claro dos nossos paramédicos, dos médicos, dos enfermeiros e dos bombeiros. Esse é um atendimento incondicional, não é? Ele vai ali enxergar assim um irmão necessitado. É isso que é muito importante. Então, muito obrigado pela paciência de vocês, né, de nos ouvir.